Meu nome é Sodré Neto, do www.jornaldaciencia.com.br. E nessa live a gente vai analisar algumas falas do biólogo Henrique. Vamos lá. E o cara se diz biólogo. É o grupo aí do Tetélios. E o que acontece não é só isso. Veja, para o cara explicar a visão tomista dele de mundo, é de que a evolução seria uma inverdade, porque Deus teria criado todas as coisas e ele mesmo confunde se foi perfeita ou não perfeita, mas criado as coisas do jeito que elas são. Exatamente como aquilo que é contado na Bíblia, no Éden. Exatamente assim. E aí, o cara consegue me dizer coisas como do tipo garças que fazem infanticídio. Olha a história. Garças que fazem infanticídio é porque Deus, de alguma maneira, criou esse animal desta maneira há milhares de anos, tá? Porque, quer dizer, para ele deve ser 6.000 anos, para que ela nos cause repulsa, para que as feministas do século XXI deixem de fazer aborto. Não, aqui, eu não estou zoando. É exatamente isso que o Victor Ellis vai tentar defender. Então, você consegue compreender a que ponto nós chegamos? E o que é um tomista? Tomista é um cara que vai, de alguma maneira, se utilizar de uma punheta mental. Ah, isso aqui é válido no debate. Ah, isso aqui não é válido no debate. Ah, é porque não sei o que lá. De alguma maneira, o cara quer passar pano, literalmente, para um outro maluco que acha que os animais foram criados instantaneamente, sem evolução, porque ele, sei lá, olha, você usou o ad hominem, olha, você não debate aqui o raciocínio acolá. Meu amigo, a gente está falando de ciência, aonde a ciência mostra que organismos unicelulares existiam há milhares de anos antes de organismos pluricelulares. O Tetélios, não existe essa discussão tomista do tipo, não, porque o cara está dizendo aqui que os animais foram criados perfeitos ou se degeneraram, ou eles já eram degenerados. Imbécil, presta atenção, não existe essa discussão. Essa discussão não cabe aos tomistas. Essa discussão não cabe a vocês. Não cabe a lógica do aquário. Nós estamos aqui apresentando uma discussão científica, aonde se mostra claramente que a evolução existe, que você não tem coelho no pré-cambriano e que os organismos unicelulares existiam há bilhões de anos antes de organismos pluricelulares. Você vem com a sua falsa lógica, com a lógica do aquário, querer contestar que não, porque Deus fez então as criaturas do jeito que estão e elas se degeneraram ou elas já eram degeneradas antes? Você tá maluco? Você bebeu? Volta para o ensino fundamental. Volta para o ensino fundamental. Coisa que você não deve ter. Eu duvido que tenha. Duvido que tenha. Então, vocês estão entendendo aonde os tomistas querem chegar? Tomistas não passam de garotos incel desse grupo do Bannon Olavetes que acham que podem refutar toda a ciência que nós fazemos dentro da biologia, toda a ciência da paleontologia, mostrando a evolução, discussão sobre embriologia, genética, morfologia, etc., com um simples argumento da lógica do aquário. Aonde? Afinal de contas, o biólogo Henrique aqui, ele está falando sobre foi degenerado antes? Foi degenerado depois? Elas não são alvos. Bom, o biólogo Henrique
comete um monte de erros nessa fala dele, né? Eu não sei se eu vou lembrar aqui de todas as coisas que ele comete erro. Primeiro, ele está falando aí de uma fala do Dr. Rômulo, PhD em Zoologia de Oxford, que refutou Pirula, refutou Átila Marino de forma magistral. No meu entendimento, é o melhor evento criacionista e do design inteligente assim no Brasil, né? Porque apesar que ele está na Inglaterra, mas ele fez uma refutação magistral do PhD em Paleontologia da USP Pirula, vocês podem ver na descrição desse vídeo. Depois botou na fila o Átila Marino, PhD em Virologia. E depois botou na fila esse menino, o biólogo Henrique. O biólogo Henrique, ele não é, como o próprio Dr. Rômulo detectou, ele não é tipo um biólogo nas suas análises científicas. Ele é um teólogo, porque na verdade a vida dele é chamar o design inteligente de design demente. Então ele fica pegando alguns pontos horríveis da natureza, né? A natureza tem muita coisa linda para se observar e fazer você louvar a Deus. Tem trilhões de coisas, né? Mas aí ele pega os pontos, vamos dizer assim, degenerados, depois da maldição do pecado, né? Porque você tem maldição do pecado na revelação bíblica. E você tem na discussão científica, que eu vou comentar mais um pouco, a degeneração genética. Isso é fato discutido, publicado na ciência, que ele fala que isso não é discutido na ciência. É sim, biólogo Henrique. Eu vou colocar aqui vários artigos científicos, para caso você não saiba, eu acho que você sabe, não é possível. Mas, né, vamos, na hipótese absurda de que você não saiba disso e tenha sido honesto em dizer que isso não é discussão na academia, eu vou colocar os artigos científicos aqui relacionados à degeneração genética. Dr. J.C. Sanford, Gerald Crabtree, tem uma comunidade minha que reúne mais de 1000 artigos científicos falando sobre entropia genética. Aliás, se você contabilizar os artigos que falam do aumento da prevalência das doenças genéticas, tipo Alzheimer, autismo, é a mesma coisa que você está falando de entropia genética, que está acumulando defeitos que a seleção natural não filtra e que vai acontecendo nas populações. Quando o médico te pergunta, seu pai teve câncer, sua mãe teve câncer, é porque ele já está suspeitando do aspecto genético do pai e da mãe, da sua família, que uma sequência lá que codifica, por exemplo, a proteína P53, que é uma proteína reparadora do DNA da célula, não está codificando direito, está com alguma mutação, a proteína está sem funcionalidade, e aí provavelmente que está havendo câncer na sua família. Entende? O mesmo se aplica a diabetes, a diversas doenças. O médico, quando vai fazer o diagnóstico, ele pergunta isso, porque muita doença vem da sua alimentação, do ambiente, de onde você mora, né, onde você trabalha. Às vezes tem câncer aí porque o cara trabalha com tinta, com alguma coisa cancerígena. Outras doenças vêm da família, genético, né? Tem uma fraqueza genética, não pode pegar sol, senão dá câncer de pele, aí vai. Então, quer dizer, a degeneração genética é explicitada, expressa
no aumento de doenças genéticas confirmadas pela ciência, pelo projeto Genoma, que já contabilizou aí 30 milhões de mutações acumuladas, com taxas de 100 mutações deletérias patogênicas a cada geração. Então, quando ele fala que isso não é discussão na ciência, vamos supor que ele seja honesto, mas, poxa, se a gente for olhar direto e indiretamente, deve ter mais de 1 milhão de artigos científicos a respeito de degeneração genética, né? Então, eu não sei de onde ele tirou isso da cabeça dele, né? E o Dr. Rômulo, ele, ao detectar que o biólogo Henrique está fazendo análises teológicas, aí ele começa a fazer uma leitura tomista. Tomismo é de Tomás de Aquino, que é um dos maiores pensadores de todos os tempos. E aí o Tomás de Aquino tinha entre as suas ideias, né, a harmonização entre fatos científicos e fatos revelados na Bíblia, na arqueologia sagrada. E esse é um esforço de muita gente, porque quando você tem uma opinião isolada da filosofia, da teologia, em geral você está errado. Em geral você está errado. Por quê? Porque as fontes do conhecimento, elas se harmonizam, né? Jesus falou que amor é bom. Aí a ciência vai falar, realmente, quando você ama, você vive mais, você produz mais endorfina, você não fica estressado, seu sistema imunológico trabalha mais, né? E a filosofia também vai falar que o amor faz muito bem à sociedade, etc. Então, essa harmonia de perspectivas filosóficas, científicas e revelacionais é o grande alvo de quem busca a verdade, que é, vamos dizer assim, uma só, né? A gente pode tentar enxergar a verdade por várias janelas. Então não há nada de mal na filosofia tomista, pelo contrário, quem estuda apaixona com tanta riqueza de sabedoria em Tomás de Aquino. E aí o biólogo Henrique chama isso de punheta mental, né? É uma, assim, os filósofos devem ficar achando bastante ruim essa avaliação dele. Talvez ele exalta tanto a fonte do conhecimento científico que despreze as outras fontes de conhecimento, né? Então, o ateísmo tem isso, né? Se você chega para um ateu e fala uma experiência espiritual sua, ele vai querer dar uma explicação naturalista, materialista para a sua experiência espiritual. Ele que nunca teve uma experiência espiritual fica querendo julgar que a sua experiência foi um lance assim, tipo Scooby-Doo, né? Não, tem um fantasma e não, eu vou descobrir que não tem um fantasma. E aí eles fazem isso com bilhões de pessoas, né? Porque bilhões de pessoas possuem experiência espiritual, principalmente os mais pobres, porque são os que mais recorrem a Deus, né? Então acabam que eles têm mais experiência espiritual. Agora, às vezes, esses meninos ricos, ou de países ricos, né, que tudo resolve com dinheiro, não precisa fazer muita oração, a religião costuma não acontecer muito, porque as experiências e as orações não acontecem muito. Isso aí é óbvio, não é porque eles são mais instruídos, pode ser também porque do jeito que está a instrução hoje nas faculdades, ensinando essa heresia científica, né, que é o darwinismo. O darwinismo, gente, e o evolucionismo, ele contém umas partes científicas, nas quais ele se vale para julgar todo o pensamento humano. Se você parar para pensar,
todo o pensamento científico foi contaminado pelo darwinismo. Hoje o universo evolui, a Terra também aconteceu uma trombada que criou 1.300 ajustes finos de engenharia na Terra. Né? A vida surgiu de um laguinho morno, como sugeriu Darwin, e os discípulos dele depois fizeram experiências laboratoriais que produziram borra química, e aí eles, porque tinha um aminoácido lá no meio, 4 aminoácidos, acho. Aí eles saíram cantando: achamos a origem da vida. Então, quer dizer, tudo passou a estar contaminado pela perspectiva evolucionista. Né? E aí a discussão é grande, é muito grande e científica, na academia, com paleontólogos, geólogos de alto calibre, igual eu cito muito o geofísico John Baumgartner, né? H índice Scopus 30. Origem da vida eu cito muito o James Tour, índice Scopus 150, o cara cura paraplégico com grafeno e fala que não existe explicação para a origem da vida, mas aí os ateus ficam fazendo esse malabarismo bioquímico para dizer que a vida provém da não vida, quebrando a lei de Louis Pasteur, que derrubou a geração espontânea. Eu até brinco falando que o Louis Pasteur, quando falou que nunca a geração espontânea ia pisar os pés da ciência novamente, eu falo que ele errou, que ele não contou com a teimosia de ateu. Entendeu? Que agora é sopa primordial, é panspermia, biopoiese, eles vão arrumando nomes diferentes aí para a mesma bagaça. Quer dizer, que a vida surgiu de movimentos aleatórios e toda a engenharia dos trilhões de ajustes complexamente irredutíveis, né, que uma coisa precisa da outra para coexistir, eles vão fazendo marabalismos coevolutivos, coevolução, mágicas da seleção natural para poder justificar a origem da vida, a origem do universo. O universo, gente, está bem distribuído, as massas. Grandes massas atraem os corpos. Tivesse uma galáxia mais perto da outra, não tivesse bem distribuído o universo, tudo entraria em colapso. Né? Então, aquela ideia de expansão, de explosão, Big Bang, aquilo tudo ali é mera especulação que deixa sem responder muitas questões como essa da atração das grandes massas. Igual meu professor de astronomia falou, quem fez o universo ou o que fez ele tinha um mapa para distribuir esse negócio, senão tudo entraria em colapso. Né? Aproveitando aqui, eu estou estudando agora o Dr. Eberlin, que é um dos maiores químicos da atualidade, e o físico Adalto Lourenço, estão defendendo a ideia agora que o universo é jovem, estão com bons argumentos aí, estou analisando ainda. Mas eu estou fazendo a propaganda deles aqui para vocês assistirem. Então, aí o biólogo Henrique fica aí falando que não tem discussão sobre degeneração, quando você tem mais de 1 milhão de artigos científicos tratando disso, que o tomismo é uma punheta mental, quando você percebe que o Tomás de Aquino é um dos seres humanos mais sábios que já pisaram na Terra. E o que mais? É tanta coisa. E falar, negócio da garça aí, que a garça comete infanticídio. Ele fala que a gente prega que Deus deixou isso na natureza para comover as mães para não cometerem aborto, né? Eu não sei se Deus deixou isso para comover, porque tem muitas lições na natureza, né? Mas eu nunca vi o Dr. Rômulo falando isso. Se ele fala, eu não sei. Mas o cristianismo também nunca falou isso. O que o cristianismo sempre tem falado, e eu acompanho muitos cristianistas,
é que na falta de alimentos os animais passam a competir, a se devorarem, né? Igual o Walter Waite mesmo dá um exemplo. Você olha no YouTube aí, Gene, vou ver se eu coloco no link abaixo, Gene e Gênesis. Ele mostra um exemplo na Austrália que desmataram lá uns alimentos de uns papagaios, os papagaios se tornaram carnívoros, começaram a subir em cima das vacas e comer as vacas. Aí fizeram o replantio lá do alimento deles, deram comida para os papagaios e aí eles pararam de matar a vaca. Então não sei se chegava a matar, mas machucava bastante assim o dorso do animal, né? Então essa experiência teve na Austrália, mostrando como que a necessidade passa a criar novos comportamentos alimentares nos animais. Né? Agora, quando você vai partir para a questão do Éden, você tem aspectos bíblicos aí é um campo da teologia, que eu até pedi o Luiz do canal Teologia e Consciência para fazer um vídeo respondendo ao biólogo Henrique. Eu adianto alguma coisa dizendo que quando você analisa geneticamente, realmente você volta para o Éden, geneticamente, pela perspectiva científica. Não estou usando dedução filosófica nem teológica. Pela perspectiva científica, você volta para o Éden, para o paraíso bíblico. Por quê? Porque se você tem taxa de aumento de mutações, e você vai voltando para trás, é lógico que o código genético de todos os seres vivos vão estar mais puros de mutação. Ou seja, você vai voltar para seres vivos cada vez mais perfeitos. E cada vez seres vivos não extintos, plantas não extintas, alimentos não extintos, o que implica em supor que os animais viviam mais, eram mais dóceis, eram menos estressados, porque a doença estressa. A doença neurológica, principalmente, deixa a gente mais nervoso, deixa a gente mais desequilibrado, né? E com menor índice de paciência. Paciência é uma das inteligências, né? Segundo algumas classificações. Né? Então, a pessoa, por exemplo, perde a paciência facilmente, o índice de inteligência dela é menor nesse campo da tolerância, né? Então, quando você vai voltando com genes cada vez menos mutados, você vai aumentando a inteligência, conforme um dos maiores geneticistas e neurologistas do mundo defendeu em Stanford, Dr. Gerald Cabitri, Scopus 111. Por que eu falo Scopus, gente? Porque é a maneira da ciência avaliar a relevância do cientista, né? Se ele tem muita publicação, ela é muito citada por outros cientistas pares, né, que têm a mesma expertise dele num determinado campo de estudo, esse camarada tem um valor imenso para a ciência e aumenta a nota dele, o índice H, índice Scopus. Aí, se ele hoje está com a nota alta, amanhã está com a nota baixa, indica que alguém tomou o lugar dele em termos de alguma descoberta científica, que o outro cara está sendo mais citado que ele. Aí vai perdendo a nota com o passar do tempo. Se a nota dele continua alta, mesmo depois de morto, esse cara ele consegue ser bom durante um bom tempo, né? Então, existem essas maneiras da ciência avaliar a relevância de um cientista. Então, tem gente, por exemplo, que considera o biólogo Henrique cientista. Ele não é cientista, ele é um biólogo apenas. Olhei o currículo Lattes dele, ele tem um trabalho científico publicado, ele nem é o primeiro autor, é o segundo autor. Então ele fala em nome da ciência, sim, mas sem ser cientista, né? Aí, sei lá, agora ele fica julgando aí o Eberlin, o doutor Rômulo Carlial. Rômulo Carlial já deu uma olhada, o cara é cientista. Pela fala dele eu já percebi que ele é cientista, ele tem Scopus,
E é um rapaz novo, está em Oxford, né? Sem querer menosprezar o Brasil, mas o Brasil é meio atrasadinho em termos de ciência, né? Pra ter uma ideia, teve uma pesquisa aí que botou as 200 universidades mais relevantes do universo, do planeta. Universo, tô com o universo na cabeça. E nem a USP, gente, que é uma gigantésima, estava entre as 200, né? Então, o sistema educacional do Brasil é bastante ineficiente. Os alunos ficam só eliminando matéria e professor repetindo igual papagaio o mesmo assunto. Isso acontece em 90% ou 99% dos casos. O Brasil não está preocupado com inovação, com patente. Eu tentei já mudar esse sistema, porque eu acho que muda facilmente. Basta você premiar o professor com eliminação de horas-aulas presenciais, mandar substituir com horas online, provas online para o aluno também, e desde que ele se envolva num projeto inovador. Né? Uma ideia que eu tive há mais de 20 anos e tal, tenho falado dela, mas ninguém segue, ninguém faz isso aqui no Brasil. Mas tudo bem, fazer o que, né? Então, por isso o Brasil é irrelevante. Você vê a Coreia do Sul com 50 milhões de habitantes, quase empatando com a China em número de patentes de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Vê como é que a Coreia do Sul, inclusive a Coreia do Sul é chamada capital do criacionismo, porque lá eles odeiam a teoria da evolução. Volta e meia aparece notícia que eles tiraram do currículo Teoria da Evolução, que o Rômulo fala que é assunto sem dúvida e etc. O Rômulo não, desculpa o Rômulo, que o biólogo Henrique fala isso, entende? Bom, aí a gente vai vendo mais coisa que ele vai falando aí, o vídeo já ficou grandão, eu vou explicando mais coisas pela frente aqui. Deixa eu terminar esse vídeo e depois a gente começa um outro aí, analisando as falas do biólogo Henrique.